Oi, gente, bem-vindo ao canal de Tudo Um Pouco. Me chamo José Luiz. A gente vai falar de uma situação aí de extrema relevância, né? Que é referente aos medicamentos, né? Que foi amplamente aí discutido, né? Nas redes sociais, né? Na própria imprensa, tem até aqui uma matéria da Veja, né? Medicamentos fora do SUS não poderão ser obtidos pela Justiça, define o Supremo Tribunal Federal. Teve também no Poder 360, né? Enfim, isso aí é um pouco mais abrangente, né? Não é que os medicamentos do SUS não poderão ser obtidos pela via justiça. Eles poderão sim, mas existe um regramento nesse sentido, tá? Até por isso que foi feito que o Supremo Tribunal Federal ele tomou a iniciativa, né, de fazer um acordo diante da situação de tantas ações judiciais, né, em face dos municípios, né, em face do Estado, em face da própria União, tá bom? Mas aqui fala mais de medicamentos, né, que são de alto custo, tá? Mas é um pouquinho mais, é um pouquinho além disso, tá bom? Mas a gente vai pegar, só para ter uma ideiazinha aqui, tá vendo? Que foi uma reunião que teve aqui, né, dos ministros, né? Aqui está aqui. O Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira, 17 de outubro, que medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, não poderão mais ser obtidos por via judicial, de acordo com a medida que atinge questão de judicialização na saúde. A concessão judicial até poderá ocorrer para medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e não incorporados ao SUS, desde que sejam comprovados 6 requisitos de forma cumulativa. Os requisitos depois a gente vai dar uma olhadinha, que está nessa própria matéria da Veja, tá bom? Mas tem aqui também a parte do próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? Entendo os julgamentos do próprio STF, entendo o julgamento do STF sobre critérios para o fornecimento de medicamentos de alto custo, tá bom? Então, quer dizer, o que acontece? Está aqui, vamos direto lá nos medicamentos de alto custo. Ele fala aqui vou aqui nessa parte do acordo, já que a gente falou da União, dos estados e municípios, tá bom? E outro recurso, tema tal, isso aqui não é interessante, tudo bem que tem o Gilmar Mendes aqui. Vamos direto aqui. Entre outros pontos, ele prevê a criação de uma plataforma nacional para reunir todas as informações sobre demandas de medicamentos. Isso deve facilitar a gestão e o acompanhamento de casos e definição das responsabilidades entre União, Estado e municípios, além de melhorar a atuação do Judiciário neste tema. O acordo define ainda que quais são os medicamentos não incorporados, que não constam na política pública do SUS, medicamentos previstos nos protocolos clínicos oficiais para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa e medicamentos off-label, sem protocolo clínico ou que não entregue a listas do componente básico. Né? Quer dizer, são medicamentos totalmente existem, mas ainda não estão ainda com todos os protocolos encaminhados, né? As demandas relativas aos medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. Igual ou superior a 210 salários mínimos. Nesses casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União. Então, aqui está dizendo o seguinte: nesses casos, desses medicamentos, né, de um valor um valor maior, né, que vai ter mais gastos, né, igual ou superior a 210 salários mínimos. Então a gente bota aqui, vou fazer um cálculo aqui, 210, botar vezes, aqui eu tinha feito até aqui, vou salário 1.412. Então aqui seria R$ 296.520, né? Mais ou menos por aí. Esse é o valor hoje, né? O salário de 1.412. Então seria esse gasto anual, daí para mais, né? Então a União, né? Ela seria responsável e a ação
tendo em vista esse valor, ela teria que ser dada entrada na Justiça Federal, tá? Quando o custo anual unitário do medicamento ficar entre quando o custo anual unitário do medicamento ficar entre 7 a 210 salários mínimos, caso permaneça na Justiça Estadual. Então, o que acontece? Do valor até 210 salários mínimos, continua sendo de responsabilidade da Justiça Estadual, tá? A União deverá ressarcir, isso aqui eu nem vou entrar em 105% aqui, não vou nem entrar nele. Existe uma outra informação do próprio Supremo que deu embasamento a isso, né? Que está aqui, ó. Está aqui, RE, tal. Esse tema aqui que foi o caso concreto que deu origem a esse acordo, tá bom? Teve outro caso concreto, mas esse aqui acho que foi o principal, e esse aqui que a gente está com essa documentação que é do próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, quer dizer, questões jurídicas. Então, aqui as ações judiciais que pedem fornecimento de medicamentos fora da lista oficial do SUS devem obrigatoriamente ser proposta contra a União e processada na Justiça Federal? Então, é como se fosse uma pergunta, né? Questões jurídicas. Então, fundamentos da decisão. Então, aqui, isso aqui é importante. Esse é fundamentos da decisão. O STF aprovou um acordo entre a União, o Estado, Distrito Federal e município, estabelecendo regras para as ações judiciais em que se pede entrega de medicamentos pelo SUS. Com isso, pretende-se tornar o julgamento dessas ações mais eficiente e melhorar o uso de dinheiro público em saúde. Então está aqui, o acordo diz que as ações judiciais em que se pede medicamento que não estão na lista do SUS, mas têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários mínimos. Neste caso, a União pagará o custo total do medicamento. Se o valor for entre 7 a 210 salários mínimos, a ação será julgada na Justiça Estadual e a União reembolsará 65% das despesas dos estados e municípios, ou 80% para medicamento oncológico. Essa regra só vale para as ações iniciadas após a publicação da decisão. Essa decisão foi do dia 17, então as ações anteriores a 17, elas não fazem parte desse hall de regras, tá bom, gente? A Defensoria Pública é a instituição que presta assistência às pessoas necessitadas em ações judiciais, artigo 134 da Constituição, enquanto a Defensoria Pública da União, DPU, atua na Justiça Federal. As defensorias públicas de cada estado atuam na Justiça Estadual. Como a DPU não está presente em todos os lugares do país em que há Justiça Federal, as defensorias públicas estaduais poderão atuar na Justiça Federal para ajudar cidadãos necessitados nas ações com pedidos de medicamentos nesses locais. Então, quer dizer, o local, o município, por exemplo, que não tem a justiça, por ser menor, que não tem a justiça federal lá, mas que não tem a defensoria, federal lá, tá? Ele vai poder buscar auxílio da justiça estadual, tá? E a justiça estadual mesmo ela vai poder adentrar, por exemplo, com ação na justiça federal, entendeu? Então seria mais ou menos simples assim o acordo, né, que eles colocaram aqui, tá? O acordo também prevê a criação de uma plataforma nacional por meio do qual todos os pedidos de medicamentos devem ser feitos. Os dados serão compartilhados com o Poder Judiciário, que permite definir a responsabilidade da União e municípios. Até que a plataforma esteja disponível, o juiz deverá pedir ao Poder Público que explique por que o medicamento não foi fornecido. Quando o juiz determinar a entrega do remédio, deve garantir que ele seja comprado pelo menor preço possível, com base no valor proposto no processo de inclusão na lista do SUS no preço pago em compras públicas. Aí está aqui, decisão foi unânime, né? Voto prevaleceu do ministro da relator, voto divergente não houve, né? Enfim, e está aqui
unanimidade do plenário, acordo validado, enfim, tá? Tá aqui essa situação aqui, tem da competência, isso eu vou deixar tudo na descrição, tá, gente? Se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, vai ser só lá na descrição, clicar e vai te enviar direto para esse documento aqui, não só como esse, como pelos outros, tá? Mas tem uma situação aqui, desse aqui da reportagem da Veja, que ficou legal, que é esse aqui dos requisitos, tá? Que ele tá bem simples aqui. Ele fala aqui, tem uma aqui fala o seguinte, entendo os requisitos para poder a pessoa impetrar com a ação, né? Para solicitar a ação, impetrar com a ação. Que o remédio seja negado pelo órgão público responsável. Então, quer dizer, no caso, para negar esse remédio, para ser negado pelo órgão público responsável, a pessoa tem que ter feito ter feito um documento requerendo o medicamento. Quando a pessoa for requerer esse medicamento, ela junta todas as documentações necessárias para isso. Se a pessoa está necessitando de determinado medicamento, ela junta essa documentação médica, né, formal, né, enfim, e faz esse requerimento, tá? Então, esses requisitos, por quê? Para a pessoa impetrar com a ação. Que o remédio seja negado pelo órgão público responsável. Então, seria o quê? Seria no município, seria lá o setor responsável, o médico responsável, enfim, no sentido que ele verificou lá e deu indeferimento, quer dizer, eu não vou te dar esse remédio. Tu vai lá e esse é um dos requisitos. Tu vai ter que tirar uma cópia desse documento e juntar para poder entrar com a ação. Provavelmente o profissional, né? O profissional, o advogado, o defensor público, ele vai pegar e vai te solicitar essa documentação. Que a decisão do CONITEC pela não inclusão do medicamento na lista do SUS seja ilegal, que não haja pedido de inclusão ou que haja demora excessiva na sua análise. Quer dizer, está falando aqui de ilegal, esse CONITEC aqui é um órgão ligado ao governo federal, tá? Não só verifica situações referentes a medicamento como equipamentos, é ligado também ao próprio Conselho Nacional de Justiça. Tanto é que está aqui, tá vendo? Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Falando sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC. Então, eles acabam tendo uma certa ligação estreita nesse sentido, até pela situação de diversas ações que buscam, né, referente a medicamentos, tá bom? Então, quer dizer, essa decisão do CONITEC é pela não inclusão, mas às vezes não está nessa CONITEC, não está no SUS ou não está na CONITEC, mas pode estar na Anvisa, né? Na Anvisa, que é esse órgão aqui, tá? Da Anvisa, que é o órgão, tá vendo? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Por isso que a pessoa tem que pegar e buscar todas essas informações. Eu vou deixar tudo isso na descrição, tá bom? Que não haja outro medicamento disponível na lista do SUS capaz de substituir o solicitado. Isso aqui é interessante porque às vezes você pode requerer, solicitar ter um medicamento, entendeu? Mas o princípio ativo, alguma coisa dessa natureza, que está nele, tem outro medicamento com o mesmo princípio ativo. Então, a pessoa vai pegar, só vai trocar. E ele, então, o SUS tem esse medicamento, né? Enfim, né? Então essa pessoa, ela vai poder se cuidar, né? Pegar esse medicamento e se cuidar, porque o princípio ativo é o mesmo, tá bom? Então, que não haja outro medicamento disponível na lista do SUS capaz de substituir o solicitado. Se não tem, aí a pessoa pega e justifica que não tem, né? Que haja evidência científica sobre a segurança e eficácia do remédio, enfim. A pessoa que busca o medicamento, ela vai ter que ter na mão, né, que aquele medicamento é um medicamento que ele é eficaz, né, e seguro. Que o remédio seja indispensável para o tratamento da doença. Isso é um laudo médico, com certeza o médico vai pegar e vai explicar sobre isso, a necessidade que o paciente tem daquele medicamento, que o solicitante não tenha condições financeiras para comprar o remédio. Isso aí tu vai ter que pegar também e comprovar. Então são os requisitos para poder entrar, para poder impetrar com essa ação. Tá bom, gente? Eu fiz aqui um vídeo curto, importante. Se a pessoa tiver alguma dúvida referente a isso, pode pegar e colocar lá nos comentários. Vai no comentário e coloca se tiver alguma dúvida. Com certeza
se eu não tiver como te responder no momento, naquele mesmo momento, mas eu vou pegar e vou procurar, ou não tiver conhecimento do que aquilo que você está me perguntando ali nos comentários, eu vou pegar e vou fazer uma pesquisa e com certeza eu vou te retornar, tá bom? Então é isso, bom, gente? Então é só compartilhar, né, esse vídeo que é de extrema relevância, compartilhar, né, dar um like aí se gostou do vídeo, tá? E fazer um comentário, tá bom? Falou? Então, estamos aí para poder auxiliar, tá bom? Então, fiquem todos sempre com Deus, tá? Um abraço forte. Tchau, tchau.